Quem nessa noite quer algo novo de Deus para as suas vidas? Quem quer um recomeço? Aleluia. Então nós vamos nessa noite, então nesse décimo episódio, né, 10º capítulo, né, do recomeço. Estivemos aqui numa quarta-feira da Vitória também ministrando, a pedido do pastor Wagner, pastora Deolinda, né, que também estão em viagem, estão retornando de viagem, estão nos pedindo para estar aqui. O pastor Tiago está cuidando da igreja essa semana e nós estamos aqui também, juntamente com os irmãos. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, nós vamos fazer uma leitura, nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Gênesis. Você pode ir procurando já na sua Bíblia, Gênesis no capítulo 37. Amém? Gênesis capítulo 37. Tem uma história aí muito interessante de uma pessoa, de um homem. Na verdade não é de um homem, são de gerações, né? É uma linhagem de homens de Deus, pessoas abençoadas. Muitos deles nós falamos aqui durante esse mês e pouco de série. Nós falamos sobre esses homens, de que maneira eles recomeçaram em algum momento da sua vida, recomeçaram alguma coisa. De que maneira eles superaram dificuldades nas suas vidas e obtiveram vitória. Vocês acharam? Amém? Então, quem encontrou pode ficar de pé um pouquinho para a gente ler, em reverência à palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Gênesis capítulo 37. Vamos começar no versículo 1. Fala o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo muito mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Senhor Deus, nós lemos agora a tua palavra, Pai, e nós queremos nessa hora nos colocar na tua presença, Pai, como servos na tua presença, para que o teu Espírito Santo nos use, para que tu possa falar, Senhor, aos nossos corações o teu recado nessa noite, Pai. Que nenhuma palavra, Senhor Deus, que eu fale aqui nesse altar seja de mim mesmo, mas que seja pelo teu Espírito Santo, Pai. Nessa hora nos colocamos na tua presença, queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Senhor, para que a palavra possa penetrar e ela possa descer ao nosso coração, e lá ela possa gerar os frutos, Pai, que tu queres para todos nós nessa noite, Pai. Te agradecemos por tudo e te louvamos pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Glórias a Deus. Pode sentar, fiquem bem à vontade na presença de Deus. Vamos então recomeçar, né? É uma palavra tremenda, né? É uma grande virtude do ser humano a capacidade de recomeçar. Nós lemos essa narrativa do livro de Gênesis, e é interessante que eu estava dando uma olhada, que a maior parte do livro de Gênesis, ela foi dedicada a essa família que nós estamos falando. Até o versículo 6, houveram já diversos recomeços. Deus criou perfeitas todas as coisas, colocou o homem no jardim, mas o homem caiu, pecou, teve que recomeçar. Na sequência, a humanidade também se corrompeu, e Deus mandou um dilúvio, e colocou então Noé como o agente do recomeço, o agente para reiniciar, e assim veio vindo. Durante toda a narrativa, até essa parte, diversos recomeços, diversas situações onde foi necessário então começar de novo. E essa história fala de José. José era uma pessoa que é descendência de Abraão. Então Abraão foi um homem que Deus chamou em Ur dos Caldeus e disse para ele: sai dessa terra, da tua parentela, porque eu preciso fazer um recomeço na tua vida. E eu quero que você seja o pai de uma grande nação. Sai daí, abandona tudo, larga tudo que você tem e vai para uma terra que eu vou te enviar. E lá eu vou te abençoar, eu vou levar o teu nome, e todas as pessoas que te abençoarem, elas serão abençoadas, e quem te amaldiçoar, ela será amaldiçoada. E você vai construir uma grande nação. Então veio Abraão, veio Isaac, depois veio Jacó, e então veio José, filho de Jacó, que também foi chamado Israel, depois que lutou com Deus. E todos esses homens eram homens sonhadores, eram homens que olhavam para frente sem enxergar claramente as coisas, mas na palavra de Deus eles iam em frente. Veja bem que Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem disse vai para tal lugar. Ele saiu para um lugar sem saber para onde ia. Jacó também, de uma certa forma, quando sai da casa do seu pai, que ele saiu sem nada, saiu fugido, ele para em um lugar e diz a palavra de Deus que ele recosta a sua cabeça, ele ora na presença de Deus e pede para que Deus leve ele em segurança e traga de volta em segurança. E quando ele adormece, coloca a sua cabeça sobre uma pedra, então diz a palavra de Deus então que ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu uma escada que ia até o céu e os anjos subiam e desciam. Ele fez uma aliança com Deus ali naquele lugar, naquela hora. E José, é interessante que quando nós começamos no início do capítulo 37, está começando a falar sobre a família de Jacó. Mas a primeira frase fala que é a história da família de Jacó, mas já começa dizendo assim: quando José tinha 17 anos. Então já começa o protagonismo já a chegar na mão de José, desse jovenzinho de 17 anos, sonhador, que estava lá ajudando os seus irmãos. Diz a palavra de Deus que ele ajudava os seus irmãos mais velhos a cuidar dos seus rebanhos. Natural que os seus irmãos mais velhos, seus irmãos que já eram homens formados, que já eram guerreiros, que já eram trabalhadores, já experimentados, que esses homens então olhassem para ele, que era pouco mais do que um adolescente, olhassem para ele com certo desdém. E eles o invejavam também, porque ele era muito amado pelo seu pai. Diz aqui que ele era o filho da velhice, e ele era o jovem que ele começou a aprender as lidas lá de cuidar dos rebanhos, do pastoreio, mas ele ficava junto de seu pai. E diz a palavra de Deus então que o pai amou tanto ele que deu a ele uma túnica diferenciada, uma túnica bonita, colorida, listada. E os irmãos então se mordiam de inveja. E quando ele sonha, então eles foram os primeiros a tentar matar o sonho dele. Foram os primeiros a se voltar contra ele. Veja bem que o sonho é algo importante na nossa vida. Eu diria assim que é algo
essencial na nossa vida. Amém? Sonhar com alguma coisa grande, com alguma coisa positiva, é muito bom para nós. Ele é um combustível que nos traz motivação para fazer coisas que normalmente nós não faríamos se não fosse o nosso sonho. Quem tem sonho aí, levanta a sua mão. Glórias a Deus, Deus está olhando o seu sonho, Deus está vendo. Eu sei que talvez muitos de vocês tenham já visto muitos sonhos morrer. Talvez muitas palavras de desânimo vieram sobre você, mas sabe que Deus tem nessa noite algo novo para você, amém? Deus tem um novo recomeço para vocês. E diz a palavra de Deus então que aquele jovem então sonhou e caiu na besteira de contar então para os seus irmãos os seus sonhos. E eles então odiavam ele ainda mais, ele tinha um problema sério, ele era uma pessoa... ele tinha hostilidade dentro da sua família. E diz a palavra de Deus que uma certa ocasião os filhos de Jacó foram para os campos para pastorear, para levar os seus rebanhos, para cuidar dos seus rebanhos, e então Jacó manda José ir até lá para ver como estavam, e diz a palavra de Deus que quando José está indo, e eles enxergaram ele de longe, eles começaram a conversar, e já começaram a tramar para tirar a vida dele. Eles disseram assim: agora chegou a oportunidade, chegou a hora para nós matarmos José, nós vamos tirar a vida dele, nós vamos matá-lo. Então o irmão mais velho, Rúben, diz assim: não façam isso, nosso pai vai sofrer muito se nós fizermos isso, não vamos fazer isso. E começaram ali a discutir o que iam fazer com José. Eram 11. E eles começaram então a pensar, até que tiveram uma grande ideia. Tinha um buraco lá, uma cisterna no deserto, eles jogaram José para dentro daquele buraco e ficaram ali conversando, se matava, se não matava, de que maneira iam fazer, para explicar para o pai depois, quando chegasse em casa. Nesse momento passa uma caravana de mercadores naquele lugar, e alguém tem uma ideia maravilhosa: vamos entregar José, vamos vendê-lo então como escravo para esses mercadores. Então eles tiraram José daquele buraco, colocaram ele então nas mãos daqueles homens, venderam, e aí depois eles pegaram as suas vestes, a sua túnica que seu pai tinha lhe dado, molharam no sangue de cabrito essa túnica, e voltaram para casa. Então, e disseram para o seu pai, eles sugeriram para o seu pai que o seu filho tivesse sido atacado por feras, que algum animal selvagem teria tirado a vida do seu filho. E eles disseram: essa não é a túnica do teu filho? E quando ele olha, ele começa a chorar, e ele diz assim: nada me consolará, até morrer eu vou chorar a morte desse filho. E diz a palavra de Deus então que José, então vejam bem, José estava odiado pela família, odiado pelos seus irmãos, ameaçado de morte pelos seus irmãos, jogado dentro de um buraco. José tinha tudo para entrar em depressão naquela hora, jogar tudo para cima. Mas José tinha dentro dele já um espírito excelente. A Bíblia fala em diversos lugares dentro dessa narrativa de Gênesis 37, que Deus estava com ele. Amém? Em todos os lugares onde José estava, dizia essa palavra: Deus estava com ele. E veja bem que ele era uma pessoa amada de Deus. Deus amava ele de uma forma muito especial, porque tinha um propósito na vida dele. Como é importante, irmãos, muitas vezes nós entendermos e sabermos que nós somos amados do Pai. Numa certa ocasião, estava passando por uma dificuldade muito grande, uma grande luta, uma grande tribulação. E eu conversava com um pastor, meu amigo, e ele disse assim: Deus me moveu a orar por você. Essa semana eu estava orando, Deus me mostrou uma luta, e eu disse assim: é verdade, isso está tudo acontecendo. E ele disse assim, num certo momento da conversa, ele disse assim: mas não temas, porque você é amado do Pai. Amém? Você é amado do Pai. E eu digo para você também que está aqui nessa noite: você é amado do Pai. Quem pode receber essa palavra?
Diga amém. Diga assim para você: eu sou amado do meu Pai. É uma coisa tremenda. E José, ele era amado do Pai. José era amado do Pai. Onde ele estava, em qualquer lugar que ele estivesse, Deus estava com ele. E diz a palavra de Deus que então, chegando no Egito, ele foi vendido para um oficial de Faraó chamado Potifar, que também era o chefe da guarda. E lá ele começou então a trabalhar, e logo em seguida aquele espírito excelente, aquele espírito de Deus que havia na vida dele, começou então a chamar a atenção de Potifar, e Potifar começou a delegar funções para ele, começou a entregar a administração da sua casa, até o ponto que ele se tornou o administrador de todos os bens de Potifar. Ele cuidava de tudo. Potifar não precisava se preocupar com nada, ele fazia tudo. E diz a palavra de Deus que então Deus era com ele, Deus abençoava as mãos de José, e tudo aquilo que ele fazia dava certo. E a casa do seu senhor, por sua causa, a casa do seu senhor começou a prosperar. E a casa de Potifar ia muito bem, porque José era uma pessoa segundo o coração de Deus. Aleluias. Quando li essa passagem, comecei a ver José lá na casa de Potifar, me lembrei de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós servimos a Ele, cumprimos os seus mandamentos, então será bendito as nossas mãos, será bendito o vosso cesto, a vossa amassadeira. Tudo aquilo que você colocar a mão será abençoado. Amém? E José então tinha essa bênção nas suas mãos. Mas olha só, numa certa ocasião, ele era um jovem de boa aparência. A esposa de Potifar então começou a cobiçá-lo. E ficou aguardando uma oportunidade. Então, numa certa ocasião, onde todos os empregados tinham saído da casa, então ela vai e faz uma proposta para ele, para que ele se deitasse com ela. E naquela hora então, José mostra, que era um homem realmente segundo o coração de Deus. Ele fala assim: eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Em primeiro, porque o meu senhor Potifar me entregou a administração da sua casa, todas as coisas ele confiou a mim, confiou a mordomia das suas coisas a mim, e eu não poderia nunca fazer isso contra ele, e muito menos contra o meu Deus. Eu nunca poderia fazer algo dessa forma contra Deus. Olha só a demonstração, de um homem reto na presença de Deus. E diz a palavra de Deus que quando ele está saindo apressado, a mulher segura nas suas vestes e fica com a sua túnica nas suas mãos, e com aquela túnica que ela ficou irada porque foi rejeitada por ele, ela arma ali uma calúnia muito grande, ela chama empregados e ela faz uma cena. Então quando Potifar chega, ele fala: o teu servo, aquele que tu confiou cuidar da tua casa, tentou me seduzir, está aqui a prova. Então diz a palavra de Deus que José então, que já tinha se recuperado, ele tinha recomeçado, ele estava bem, então já voltou tudo para trás, retrocedeu, ele foi jogado no cárcere, foi jogado na prisão. Mas olha só que coisa tremenda, e diz a palavra de Deus que lá, quando ele estava no cárcere, Deus estava com ele. Ele estava no cárcere de forma injusta, mas Deus estava com ele. E lá na prisão, lá no cárcere, ele foi observado, a forma como ele procedia, ele foi observado pelo carcereiro, e o carcereiro começou então a delegar para eles funções, e bem rápido ele estava já administrando os outros presos lá. Por quê? Porque ele era um homem que realmente era segundo o coração de Deus, era uma pessoa que Deus estava com ele tinha a bênção nas suas mãos. Então, aconteceu logo em seguida um fato interessante. 2 outros oficiais de Faraó também tiveram problemas lá no reino e acabaram sendo jogados na prisão. Um deles era o copeiro, que servia a bebida para o rei, e o outro era o padeiro. E os 2 tiveram sonhos interessantes também, sonhos
que eles ficaram atormentados com aquilo. Então José chega para eles e fala assim: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? E eles então relataram então o seu sonho, o sonho que haviam tido, e daquele sonho houve 2 destinos diversos que foram traçados para aqueles homens. Um deles, o padeiro, sonhou que tinha sobre a cabeça uma cesta onde havia pães e muitas coisas gostosas, né, que era servido na mesa de Faraó, mas os pássaros comiam. E o outro, que havia 3 ramos da videira que floresciam, e ele espremia o caldo daquelas uvas em um copo e depois o servia ao Faraó. Então José interpreta o sonho, e Deus dá para ele a visão, a interpretação daquele sonho, e ele fala para que em 3 dias estará novamente na presença do rei, e o outro será morto. Um morre, outro volta para a presença do rei. E ele conversa então com esse que voltaria para a presença do rei, e diz assim: e quando você estiver lá, e que você estiver bem, lembre desse servo que está aqui, preso injustamente. E ele combinou isso com José, ele combinou que ia fazer isso. Retornou, e lá no reino, aconteceu que chegou lá, ele começou a trabalhar normalmente, acabou esquecendo de José, e lá José ficou na cadeia. José continuou da mesma forma como ele procedia, ele continuou procedendo. Passados 2 anos, então Faraó tem um sonho que o perturbou muito, né? Não é aquele sonho assim que muitas vezes, quando a pessoa come muita feijoada de noite, né, Paulinho? Come muita tainha assada de noite, sonha, né? Não, era um sonho que realmente ele via que era algo tremendo que estava para acontecer, algo terrível estava para acontecer, e ele ficou atormentado, e ele chamou todos os magos, todos os sábios, todos os anciãos do reino, para que pudessem vir interpretar-lhes o sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. E aquele sonho é aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas mirradas e das espigas sadias. 7 espigas mirradas consumiam as 7 espigas sadias. Primeiro saíam do rio 7 vacas gordas, e depois saíam 7 magras. E as vacas magras comiam as vacas gordas, mas elas permaneciam magras. Então, naquela hora, então, o copeiro lembrou então de José, veio à sua mente a revelação, e ele disse para Faraó: quando eu estive preso, quando eu estava no cárcere, lá encontrei um jovem hebreu, e esse jovem nos interpretou os nossos sonhos, meu e do padeiro, e de acordo com como ele falou, aconteceu, porque o seu Deus lhe mostrou. Então mandam chamar imediatamente José, mandam fazer a sua barba, dar banho nele, trocar as roupas, para vir à presença de Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, Faraó diz para ele: me disseram que você pode revelar o meu sonho. E José diz assim: não, eu não posso revelar, mas o meu Deus pode. Ele pode, se ele quiser, ele pode revelar. Me conte aí. E Faraó relata para ele. José imediatamente tem a visão, Deus abre o seu entendimento, e ele diz assim: nós teremos, durante os próximos 7 anos, nós teremos grande prosperidade na terra do Egito. Mas depois desses 7 anos, virão 7 anos de crise, 7 anos de desgraça, de fome, 7 anos de seca. Então, o Senhor precisa fazer o seguinte: o Senhor precisa constituir um administrador, alguém que faça celeiros, que estoque os alimentos e que reserve 1/5 de tudo aquilo que é produzido, reserve nesses celeiros. Porque durante esse tempo, todo esse tempo da prosperidade, então nós vamos poder guardar o alimento suficiente para depois vencer o tempo da crise. Explicou toda a estratégia, como delegar aquela atividade para pessoas e tal, e Faraó então entendeu
acreditou então naquela palavra, e aí ele começou a perguntar: tá, mas quem que eu vou achar? Qual o homem sábio, qual um homem prudente que eu vou encontrar, que seja bom administrador, que possa fazer esse trabalho? Alguém tem alguma ideia de quem foi? Foi ele mesmo, né? Foi José. Então o faraó pega, chama José, então coloca as roupas reais nele, coloca sobre ele autoridade. Abaixo de faraó não existia outra pessoa com mais autoridade do que José. Então Deus coloca na sua mão um anel, que era um anel onde eram chancelados os decretos de faraó. Então José recebe nas suas mãos um anel, nos seus dedos um anel de autoridade sobre todo o Egito. Se nós começarmos a olhar desde o início, aquele menino de 17 anos sonhador, lá no meio do campo, que as pessoas falavam para ele não sonhar, que os seus irmãos matavam seus sonhos. Então nós começamos a nos lembrar, né, irmãos, quantos sonhos aqui foram mortos por uma palavra. Quantos sonhos aqui, como tinha coisas grandes que você queria fazer, e alguém joga uma palavra negativa na sua vida, e aquilo lhe atinge, e aquilo lhe tira a força, lhe tira o combustível, porque eu falei logo no início a importância do sonho. Sonhar é que nos dá força, nos dá combustível para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E quando a gente fica olhando, imaginando de onde vêm as lutas, a gente olha a história de José, onde começou dentro da casa dele, os próprios irmãos. Talvez nessa noite aqui Deus precise renovar o seu sonho nessa noite. Talvez seja uma coisa tão traumática para você nessa noite, você entender isso, entender que as situações difíceis que nos acontecem na caminhada, não está nada fora do planejamento de Deus, porque Deus, nós acreditamos que Ele comanda todas as coisas, amém? A palavra de Deus diz que todas as obras do Senhor são perfeitas. Deus não erra. O livro de Provérbios fala isso. Todos os planos de Deus. Vejam bem, mas José precisava sofrer tanto. O que houve? O que tinha de grande? Então, de José, lógico que José fez tudo isso aí. Ele estocou comida, ele alimentou, depois ele foi lá, salvou a vida da sua família, todos os seus irmãos. Os seus irmãos tiveram que se prostrar perante ele, sem saber que ele era o seu irmão. Todos foram à presença de José, se prostraram perante ele. José fez cumprir todos os seus sonhos, foram cumpridos. Ele liberou perdão sobre a sua família, ele abençoou o seu povo. Então, ele fez algo tremendo. Então ele pega aquela aldeia, né? Ele pega aquele povoado, aquelas pessoas que estavam lá famintas, traz para o Egito. Ele evitou então que todo o seu povo morresse, perecesse, sumisse, desaparecesse do mapa da história. Então ele traz para dentro do Egito. E é muito interessante que até hoje achados arqueológicos demonstram a importância que houve o povo hebreu dentro do Egito. Eles trouxeram técnicas antes não conhecidas pelos povos egípcios de cuidado de pequenos animais. Porque os egípcios eles acreditavam que eram imundos os animais pequenos. Então os hebreus começaram, se instalaram ali numa região próxima, e ali eles começaram então a continuar com as suas criações. E esse pequeno povo foi crescendo, até passados 400 anos da presença desse povo no meio dos egípcios. Eles eram tão grandes e tão numerosos, que então o faraó queria acabar com eles, porque eles estavam demais, eles estavam com medo daquele povo. Então vejam bem, nós começamos falando que o bisavô de José, quando sai de Ur dos Caldeus, sai com uma promessa de Deus na sua vida.
Deus diz assim: farei de você uma grande nação. Farei de você uma grande nação, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então José sabia do seu propósito. José sabia o que ele estava fazendo dentro da terra do Egito. Lógico que depois de um tempo houve perseguições contra eles, eles foram escravizados lá no... Então Deus levanta Moisés então para tirar. Interessante que quando no final, no final da narrativa do Gênesis, fala sobre José perdoando os seus irmãos ficaram preocupados porque o seu pai já estava em avançados anos de vida, já poderia morrer, e que ele poderia retribuir-lhes a maldade, mas ele diz que não, nunca, de maneira nenhuma. Ele perdoa os pecados dos seus irmãos, as suas falhas que fizeram contra ele, e ele fala o seguinte no final, ele diz assim, quando ele já está também já próximo já de morrer, José fala o seguinte: vocês vão sair daqui para uma outra terra. Vocês vão sair para uma outra terra. E quando vocês forem para a terra que Deus prometeu aos seus pais, então vocês levem os meus ossos. Então essa é uma história muito conhecida, que os ossos de José acompanharam toda a peregrinação do povo de Deus no deserto, até chegar à terra prometida. Então veja bem a presença de José ali, a importância que houve. José fez de um pequeno povoado uma grande nação. Através da sua fidelidade com Deus, através da sua conduta, através da sua retidão na presença de Deus, ele permitiu que um povo que era nada, era uma pequena aldeia, então se tornasse então uma grande nação. Um jovem sonhador, um jovenzinho de 17 anos, que se permitiu ouvir a voz de Deus e sonhar. Um jovem que, durante muitas situações, ele era para ter entrado em depressão. É uma palavra que nós ouvimos muito hoje, uma doença muito terrível nos dias de hoje, a depressão. Pessoas com doenças, eu tenho conversado com muitas pessoas nesses dias de enfermidade, de praga, e as pessoas falam para mim: olha, até o meu físico não foi tão terrível como a minha mente. Porque as pessoas, elas têm uma tendência muito forte nessas horas de fragilidade do seu físico, na fragilidade das suas finanças, na fragilidade dos seus relacionamentos, ficarem depressivas. José era para ter ficado depressivo dentro daquele buraco, não ficou. Era para ter ficado depressivo lá na cadeia, não ficou. Quando ele estava perseguido, era para ele ficar depressivo e ele não ficou. Por quê? Porque ele tinha dentro dele algo excelente de Deus. Nós precisamos entender que nós somos pessoas especiais para Deus. Não interessa o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, Deus sempre tem um novo recomeço para nós. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, fala que as misericórdias do Senhor são a razão porque nós não somos consumidos, mas as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todo dia é um dia onde nós podemos recomeçar. Todo dia você tem a oportunidade de recomeçar novamente, colocando os seus sonhos na presença de Deus, em oração, pedindo a Ele que faça a sua vontade acontecer na sua vida. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deuteronômio 28:6, receba essa palavra. Recomeço.
Nós ficamos aí diversas, né? Foram 10 mensagens, algumas fui eu, outras foi o pastor Wagner, o pastor Alex, pastor Tiago, né? Diversos pastores aqui, auxiliares também estiveram aqui ministrando, então essa palavra de recomeço. Então é isso que Deus tem falado para nós nesse início de ano, para a nossa igreja do Saco dos Limões, que nós devemos ter o nosso coração voltado para os nossos sonhos, a nossa mente atenta aos nossos sonhos e o nosso coração disposto a recomeçar. Recomeçar todo dia, todas as manhãs. Aleluias. Nós somos amados do Pai, amém? Vira para o lado e diga para essa pessoa que está aí de máscara mesmo: você é amado do Pai. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, né? Seu único Filho, morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, por mim e por você. Se Deus entregou o seu Filho por você, então que dirá as pequenas coisas? Que dirá as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras? Deus está cuidando de você. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.